Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e há pouco tempo atrás eu fiz esse script que está aqui na tela, olha só. Ele pega o campo ativo, que é um campo booleano da tabela produto, e tem um filtro aqui como parâmetro que é o P somente ativos. Para que ele serve? Para poder definir, se eu quero listar somente os ativos, ele vai retornar true aqui, consequentemente eu vou ter true, e aí ele vai me tornar todos os produtos que estão setados como ativos, certo? Então, Shift F9 aqui só para você ter uma ideia como funciona, olha só. Se eu mandar true, ele vai ter true e true na lista e ele vai retornar somente os produtos ativos, certo? Inclusive com performance. E aí, a outra possibilidade seria o quê? Mandar false nesse cara aqui e a gente vai ter true e false nesse parâmetro que a gente tem ali do in, certo? Aqui dentro, ó, true e false, certo? E aí ele vai retornar todos os produtos que estão na tabela produto, independente se ele está ativo ou não. Eu fiz esse script aqui e aí teve um inscrito que comentou assim: e para listar somente os inativos, tem como fazer uma linha de comando só? E a verdade é que tem, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, então para o nosso exemplo aqui eu quero colocar já uma listagem pré-definida dizendo aqui que quando for informado 0, eu quero que liste ambos, certo? Então ambos os estados, tanto ativo quanto inativo. Se eu mandar listar 1, eu quero que liste somente ativos, certo? E se eu mandar listar 2, certo? Então vai ser somente inativos, beleza? Então essa aqui é a minha listagem e é através desse cara aqui, dessa listagem, que eu quero definir quais vão ser os tipos de dados que vão ser impressos. Só que isso eu quero fazer com performance sem envolver PSQL, com performance acima de tudo, né? Sem envolver PSQL, só com uma linha de código. Para a gente poder entender o que a gente precisa aqui, vamos lá. Eu preciso que você preste bastante atenção porque essa lógica aqui é muito louca. Olha só, eu tenho aqui o campo ativo, certo? Que ele é um booleano. E eu tenho aqui, ó, true, as possibilidades, true e false, para quê? Para ambas as situações, certo? Vou dar um Ctrl D aqui, ó. Eu tenho true e true para somente ativos, Ctrl D aqui, eu tenho false e false para somente inativos. Tudo bem, eu poderia trocar isso daqui por uma igualdade, poderia colocar só uma vez o true aqui para poder facilitar, só que na verdade para a gente poder fazer tudo isso em um comando só, em uma linha só, a gente precisa utilizar dessa forma, você já vai entender por quê. Vamos lá, então aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, select from RDB database, e aqui na possibilidade de campos eu vou colocar um parâmetro, p listar, certo? P listar ele vai ser igual a 0 quando for ambos, certo? Vírgula, Ctrl D aqui, ó, ele vai ser igual a 1 quando for somente ativos, certo? Somente ativos vai ser 1, que é o que a gente descreveu aqui em cima, certo? E aqui embaixo, ó, Ctrl D, vou colocar aqui, quando ele for igual a 2, ele somente inativos, beleza? Esses são as possibilidades que a gente tem em cima desse parâmetro listar. Vou dar um F9 aqui só para a gente poder observar o resultado, certo? Então, se eu mandar 0, vou dar um OK, e a gente tem aqui já uma expressão booleana, certo? Perceba que eu fiz só uma condição aqui, ó, não coloquei if nem nada, isso aqui por si só já retorna true ou false, certo? Então a gente tem aqui no resultado, ó, que ambos foi marcado por conta do 0, e esses dois aqui como falso, certo? Porque eu não listei nenhuma dessas opções. Mesma coisa vai acontecer se eu colocar aqui, ó, a opção 1. Tem que ficar trazendo a tela aqui para a direita porque ele está deslocando. Vamos lá. Então, 1, somente ativos, beleza? E aí vou dar um F9 aqui de novo e vou colocar a opção 2 nesse caso aqui. E aí a gente vai ter somente os inativos. Beleza, só que olha só. Para a nossa condição do in que a gente tem aqui em cima, a gente tem duas possibilidades. Aqui e aqui, certo? Dois parâmetros. Pode ser true ou false, pode ser false e true. Nesse caso aqui de listar todos, certo? Então aqui não tem problema a ordem. O importante é que tenha as duas possibilidades, para que ele liste todo mundo. Aqui só pode ter true, não pode ter outra opção. Ou seja, para ele listar somente ativos, eu não posso ter um false aqui no meio. E para listar somente os inativos, o campo ativo tem que estar como false somente, certo? Então por isso que eu tenho false e false aqui. Agora, lembra que eu falei que eu preciso ter essas duas possibilidades aqui sempre para eu poder jogar em uma linha só as três possibilidades de entrada de dados, certo? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso ter dois parâmetros aqui só nesse caso. O que eu vou fazer aqui então? Olha só. Aqui no listar, esse 0 aqui, ele é para ambas as situações, certo? Só que eu só tenho dois campos aqui, certo? Eu não tenho três parâmetros. Eu tenho três campos aqui, três possibilidades, mas eu tenho dois campos. Beleza? Então aqui, ó, eu vou limitar somente a dois campos, porque a gente agora vai trabalhar somente esses dois campos, certo? Não é mais o tipo de parâmetro aqui, certo? Então esses caras aqui deixam de ter esse nome.
Então, por enquanto, a gente tem aqui, ó, se o plistar é igual a 1, se o plistar é igual a 2, certo? Então, se eu mandar 0, o que é que eu tenho que retornar nesses dois campos aqui? Essa opção aqui, ó, true e false, ou false e true, tanto faz. Então, vamos dar um F9 aqui para ver o que vai acontecer, certo? Se eu der a opção 0 aqui, vamos só esperar ele carregar, o IBExpert demorando, né, para variar, em nuvem, cara, eu vou ter que fazer teste em outra ferramenta. Vamos lá, ó, lento, muito lento, sem condições. Ô, pessoal do IBExpert, dá uma olhada nisso aqui pra gente, pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Que lentidão para poder trazer alguma coisa. Não é o servidor em nuvem. Não é. Isso aqui é só tempo de preparação da query. Vamos lá. Então, cancela aqui, ó. Vou tentar de novo, tá? Vamos lá. F9 aqui. Aí, agora veio rapidinho. Então, se eu mandar a opção 0, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho false e false, certo? Isso daqui é somente inativos, beleza? Mas eu quero que retorne true ou false. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu mandar listar 0, eu vou inverter uma das possibilidades, certo? Então aqui, ó, vou inverter, vou colocar se for diferente de 1. Dessa forma aqui, eu vou retornar true e false, ou false e true, certo? Então F9, tanto faz a ordem, tá? Tô falando assim porque tanto faz a ordem. Se eu mandar 0, vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó. 0 é diferente de 1? É diferente de 1, então vai retornar true. 0 é igual a 2? Não, então vai retornar false. Então o 0, que é para listar ambas as situações, ele vai dar certo, certo? Então, vou colocar aqui, ó, opção 0, vamos lá, ele tem que retornar true e false. Beleza, então retornou true e false, as duas possibilidades. Consequentemente, se eu jogar esses dois caras aqui dentro do in, ele vai retornar ativos e inativos, beleza? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui, vamos testar outra possibilidade. Se for igual a 1, o que ele tem que retornar? Ele tem que retornar true e true, certo? Por quê? É somente ativos. Se ele retornar true e true, então tá beleza. Mas vai retornar? Ainda não. Olha só, vou mandar 1 aqui no parâmetro, ok. E a gente tem aqui, ó, false e false, certo? Então aqui é a condição do somente inativos. Mas a minha aplicação toda, vamos supor, ela tá preparada para, se eu enviar 1, vai enviar somente ativos. Então eu tenho que inverter esse resultado, certo? Então aqui, ó, vamos lá. Se eu mando 1, ele pergunta aqui, ó, esse 1 que eu mandei é diferente de 1? Não. Então retorna false. É igual a 2? Não também. Então, se a gente inverter esse cara aqui, ó, se eu colocar igual e colocar aqui diferente, vamos lá. 1 é igual a 1? True, certo? Vai retornar verdadeiro. 1 é diferente de 2? True, vai retornar verdadeiro, certo? Então vamos lá. F9 aqui e vou colocar aqui a opção 1, mesmo assim, Enter. Vamos lá, deixa eu ver. True e True. Então, True e True é condição de somente ativos. Então tá certo. Com a flag que eu quero, ele retorna aqui True e True. Vamos lá, tá aqui, ó. True e True. Beleza. Então, ele retorna somente ativo se eu mandar 1. Vamos testar o 0 lá para ver se não bagunçou, né? Então, só no teste de olho aqui. 0 é igual a 1? Falso. Então, retorna falso aqui. 0 é diferente de 2? É. Então, ele retorna falso e true. Ele só inverteu isso daqui, ó, certo? Então, nesse caso, ele coloca primeiro falso, depois true, mas dentro do in vai fazer o mesmo resultado, certo? Então, ele vai retornar tanto os inativos quanto os ativos. Então, o 0 aqui, ó, só teste de conferência mesmo, né? Então, 0 aqui, ele vai retornar as duas possibilidades, consequentemente tá certo. F9 aqui de novo. Então, se eu mandar 1, é somente ativos, tem que retornar tudo true. Vamos lá. True e True. Beleza, então tá certo aqui. Agora vamos no teste de olho do número 2, que é o somente inativos, ou seja, eu tenho que retornar falso e falso. 2 é igual a 1? Não, retorna falso. 2 é diferente de 2? Não também, porque ele é igual, então retorna falso também. Então vamos lá, F9 aqui. E a gente tem aqui, ó, número 2, vamos lá. Qual que vai ser o resultado? Falso e falso. Então o 2, que é somente inativos, vai retornar falso e falso. O que eu preciso fazer aqui agora, ó, para facilitar, para ficar bem facinho? Vou remover esse select daqui de baixo, esse cara daqui também. Esses dois where vou tirar daqui e vou deixar somente um. E aí, nessa primeira opção, vou colocar aqui, ó, o plistar igual a 1 e aqui o plistar diferente de 2, certo? Por quê? Porque a gente já testou ali embaixo na RDB Database que quando eu mando os parâmetros 0, 1 e 2, ele retorna exatamente as condições que eu quero. Então, se eu dou um Shift F9 aqui, vamos lá, quero listar somente os produtos ativos. Deixa eu dar Shift F9 aqui de novo, ó. Dei um ESC ali sem querer. Então, 1 aqui, Enter, somente ativos, vamos lá. Retornou aqui todos os ativos, vou até ordenar aqui, ó, e dar um Ctrl End, então retornou todos os ativos. Vou vir aqui na Performance, ele fez uma leitura de 7.525 registros, que são só os registros ativos. E tem que ser assim, tá? Não pode ler mais do que tem aqui no resultado. Beleza, então vou vir aqui, ó, agora
para testar a outra possibilidade, que é ambos. Shift F9, vamos ver, colocar aqui o 0. E a gente tem aqui, vamos lá, produtos ativos e inativos. Então tá certo. Quantos produtos retornou? 10.000. Quantas leituras fez? 10.000. Beleza, então tá certinho aqui, ó. E agora outra possibilidade. Shift F9 aqui, vamos lá. Vou colocar aqui a opção 2, que é somente inativos. Ok. E a gente tem aqui, ó, somente os produtos inativos. Beleza. Vou vir aqui na performance. 2.475, que é a mesma quantidade de leituras que fez aqui, ó, certo? Então, sempre focado em performance. Edson, tem outro jeito de fazer? Com certeza você vai conseguir achar outro jeito de fazer. Só que o jeito que você escreve o seu script faz total diferença considerando a versão do banco de dados que você tá, a quantidade de leituras que vai fazer. Então são esses pequenos detalhes que, se não forem bem planejados aqui na hora de construir uma consulta, é que você vai ter problema de performance ou não. Isso é que vai definir. O jeito que você escreve seus scripts é o que mais pesa na performance do seu banco de dados. Não tem nada a ver com índice, não tem nada a ver com Firebird.conf. Normalmente essas coisas estão bem configuradas na maioria dos bancos que eu vejo aqui do pessoal, só que quando eu vou ver os scripts que as pessoas fazem, não está planejado da forma correta, certo? Então, avalia bem se os seus scripts estão fazendo, além de leituras indexadas, somente a quantidade de leituras aqui necessárias para poder exibir esse resultado, certo? Se não tiver assim, então você tem problema de performance e isso pode prejudicar seu sistema e seu cliente aí, certo? E aí vira uma bola de neve. Beleza? Então, se você gosta desses assuntos de performance, quer se aprimorar para poder aprender técnicas incríveis que eu vou passar no próximo evento aqui do canal, então você precisa se inscrever no link que está aqui na descrição, certo? Tem um link aqui para você deixar seu nome e seu e-mail e nos dias 6, 8 e 10 de junho eu vou passar um evento totalmente online e gratuito para te mostrar uma técnica muito legal que eu criei sobre transferência de dados de um banco de dados local para um banco de dados em nuvem com extrema performance. A gente vai passar uma quantidade em massa de registros para a nuvem em uma velocidade assim, ó, que você nunca viu, beleza? Tudo isso só usando técnicas de escrita de SQL como você viu aqui, certo? Cada detalhe importa e é por isso que você precisa participar, porque esse evento só vai ficar disponível para quem se inscrever. Não se inscreveu, não vai receber nenhum conteúdo, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou! Tchau, tchau. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy.